Olá pessoal, eu sou o Márcio Vitorino e nesse vídeo vou apresentar para vocês o conteúdo do curso de Lógica de Programação. Então se você chegou até aqui, eu não preciso nem falar que esse conteúdo é o ponto de partida para aprender qualquer linguagem de programação, independente da área que você vai atuar. Por exemplo, você quer ser desenvolvedor, tem que aprender, você quer ser cientista de dados, né? Às vezes até você quer ser um analista da informação, então você vai querer fazer o quê? O tratamento do dado, usando um Python, usando SQL, coisa e tal. Então isso aqui vai ser útil para qualquer área que você vai atuar dentro da TI. Então, a gente preparou um curso bem didático, né, com as principais partes, né, de lógica de programação, para depois vocês evoluírem para uma linguagem de programação. Então, vamos ao conteúdo do curso, pessoal. Então, a gente começa, né, explicando, né, para que é a lógica de programação, para que ela serve, né, como é que ela é utilizada. Então, aqui vocês vão aprender alguns recursos, né, o potencial usos da lógica de programação, tá legal? Depois a gente vai falar sobre organização de algoritmos. Então, ao entender o que é um algoritmo, né, o algoritmo, pessoal, é uma maneira de eu dividir um problema, né, e implementar uma solução, vamos dizer assim, sistemática, tá? Então, eu pego um grande problema, divido ele em pequenos problemas, vou resolvendo cada pequeno problema e o conjunto dessas soluções resolveu o grande problema. Pô, ficou legal essa frase aí, né? Então, dá para ouvir de novo, né? Então, a gente vai ver que um algoritmo ele tem três pontos principais, que é a entrada de dados, o processamento e a saída de dados, tá certo? É lógico que nós estamos falando aqui de algoritmos convencionais. Se a gente for para a ciência de dados, IA, é outra estratégia. Mas o ponto de partida é aqui, não interessa se você vai trabalhar nessa área mais atual, né? Mais, vamos dizer assim, mais revolucionária, você precisa aprender lógica de programação, beleza? Então vocês vão entender aqui como é que funciona a organização de um algoritmo, né? No fundo, pessoal, eu não vou ensinar muita coisa diferente não. Na verdade, a lógica vocês já têm interna a vocês desenvolveram essa lógica ao longo da vida de vocês. Aqui nós só vamos mostrar uma maneira de formalizar essa lógica para a implementação de algoritmos, né? E quando você usar uma linguagem de programação, esse algoritmo vai se chamar programa, né? Que aí vai ser um programa em Java, em Python, né? E assim por diante, beleza? Então vamos lá. Aí, pessoal, vocês vão aprender a usar decisão. Então, para isso a gente vai aprender um conjunto de recursos para poder utilizar em decisão, né? Se eu quiser alguma coisa, né? A gente vai falar um pouquinho de tabela verdade. O assunto tá bem legal, pessoal. Tá bem completinho esse curso, tá? Programação com repetição, a gente chama de loopings, né? Ou loops, né? Que são aquelas estruturas, né? Enquanto, né? Tem repetição no início, com teste no início, repetição com teste no fim, repetição incondicional, né? No ateste, que é o para. Tudo isso está registrado aí no nosso curso, né? Vetores, pessoal. Então lá durante essas etapas anteriores a gente vai falar de variáveis, né? Vocês vão entender que variável é na verdade um endereço de memória, é um espaço na memória onde a gente guarda um valor. Ele pode ser um valor numérico, pode ser um valor alfanumérico, né? Que eu misturo letras com números, pode ser um valor lógico, onde eu guardo verdadeiro ou falso, né? Então a variável ela vai apontar para um valor de cada vez e o vetor eu aponto para um conjunto de valores de uma vez só, então eles ficam armazenados sequencialmente. Isso aí é a visão do programador, tá? É um pouquinho mais bem elaborado que isso. Mas você tem aí uma maneira de buscar várias variáveis de uma maneira mais otimizada do que você criar, sei lá, 50 variáveis, né? Você cria um vetor com 50 posições, beleza? Depois nós vamos ver matrizes. Então matriz, pessoal, é quando eu tenho um vetor com mais de uma dimensão, ou seja, duas ou mais dimensões. Aí vocês vão aprender aqui a percorrer uma matriz, né? Sei lá, guardar coisas, números, né? Coisas na matriz e a partir daí você poder recuperar esses valores armazenados. Depois nós vamos falar sobre subalgoritmos. Então, como eu falei para vocês aqui, que o algoritmo, né, consiste em dividir um problema grande em pequenos problemas, né, e depois resolver cada pequeno problema e o conjunto de soluções vai resolver o grande problema. O subalgoritmo é isso. A gente dividiu o problema em pequenos problemas e uma parte é muito reutilizada. Então, o que a gente faz? A gente transforma aquilo em um programinha, um subalgoritmo para ser chamado sempre que necessário. Então a gente tem aí as funções, beleza? É uma maneira de utilizar. É bem legal isso aí, pessoal. Isso aí prepara vocês para trabalharem com funções, com métodos e assim por diante. É bem interessante. Seria reuso, né, de programas. E sempre que a gente der um assunto aí, pessoal, a gente vai fazer um exercício, né, para aprendermos a programar. Então, só se aprende a programar, né, programando. Então, por isso que a gente colocou vários exercícios aí para vocês praticarem, tá legal? Então, pessoal, espero que vocês acessem aí
os vídeos, se divirtam com a nossa didática e aprendam bastante, né, com os nossos conteúdos. São 37 vídeos ou 38, e também tem aquilo, né, pessoal, o cara que já conhece um pouco de lógica de programação, não precisa assistir tudo, vai aonde interessa, beleza? Então, a gente teve a preocupação de picotar, né, o curso, em vez de botar o curso lá de 4 horas, eu acho que dá 4 horas todos os vídeos, tá? A gente criou pequenos vídeos de 10 a 20 minutos ali para vocês enxergarem, né, direto o que vocês pretendem aprender. Então esse curso, pessoal, não é uma experiência não, tá? Já foi dado em várias universidades, sou professor da Universidade de Brasília, né? Já testei com turmas de computação, turma de quem não é de computação, em mestrado, para quem não é de computação e quer virar analista da informação, cientista de dados, coisa e tal. Então, tanto profissionais de computação quanto profissionais que não são de computação se adaptaram bem a esse curso. Inclusive, independente de faixa etária, que a gente pega os candidatos a doutorado lá, que já tem uma faixa etária legal, tipo eu, assim, mais ou menos, e os alunos de doutorado, eles aprendem também com muita facilidade. Então, eu diria que é independente da área de atuação, independente da formação, independente da faixa etária. Então, os alunos costumam me perguntar, né, pô, mas qual é o requisito básico para aprender lógica de programação? Eu até brinco em sala de aula, né? O requisito básico é você ser alfabetizado, é saber ler. Sabe ler, tu aprende lógica de programação. Qual o segundo requisito? Força de vontade. Então tem que ter vontade, pessoal, tem que ter vontade. A gente só aprende aquilo que nos interessa, beleza? Então, pessoal, grande abraço e a gente se encontra aí no Programar School.